E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Olha só, segunda parte da nossa aula sobre liberalismo. Na primeira parte, trabalhei com vocês o liberalismo político, segundo John Locke. Nessa segunda, vou trabalhar o liberalismo econômico, segundo Adam Smith. E o Adam Smith vai levantar uma questão importante para nós. Será que é possível todos terem acesso à riqueza das nações? Será que é possível o liberalismo econômico? E será que ele vai alcançar uma justiça? Te respondo durante a aula. Espero que esteja junto comigo. Bora filosofar. Pessoal, então vamos lá. Ó. Na aula anterior, né, a gente trabalhou o liberalismo no aspecto político. Trabalhei com vocês como que nasce as bases de um Estado que intervém o mínimo possível na vida das pessoas e que, de alguma maneira, garante as liberdades individuais. E essa ideia de liberalismo político, a gente trabalhou as bases do John Locke. Né? Então, quando a gente fala de liberalismo, dois nomes eles são os mais importantes. Um desenvolve as bases do liberalismo político, John Locke. O outro desenvolve as bases do liberalismo econômico, Adam Smith, que vai ser o tema central da aula de hoje. O liberalismo econômico do Adam Smith. Então, para a gente entender, o liberalismo econômico do John Locke aparece no livro dele, o liberalismo político do John Locke aparece no livro dele chamado Segundo Tratado sobre o Governo, onde ele, John Locke, vai entender que uma sociedade vai prosperar quando os indivíduos alcançarem suas liberdades individuais. E o Estado não atrapalhar a felicidade, a liberdade e o direito individual de cada cidadão. Então, os indivíduos eles vão viver e, à medida que eles vivem, eles prosperam. E o Estado ele aparece em momentos pontuais, criando leis, regulamentando os conflitos, mas é importante permitir que os indivíduos possam viver. Tá? E essa ideia do liberalismo político do John Locke vai interessar muito a burguesia. A burguesia inglesa do século XVII vai pegar essa ideia do John Locke e falar, peraí, tem um negócio interessante para nós aqui. Liberdade individual, direito natural, perfeita liberdade, o Estado diminuir, nós aparecermos, aí a política ser a partir de nós. Peraí, um negócio interessante aqui. Vamos fazer uma revolução, acabar com o absolutismo, e aí começar um modelo baseado nesse liberalismo político. E aí nós vamos ter as revoluções burguesas da Inglaterra, a chamada Revolução Gloriosa, que vai acabar com o absolutismo e colocar a burguesia no poder. Quando John Locke entende a separação dos poderes, e aí a burguesia começa a assumir poder político na Inglaterra. Um século depois, vai aparecer a figura do Adam Smith, que vai escrever um livro chamado A Riqueza das Nações, onde ele vai buscar esse liberalismo político do John Locke e vai aplicar a esse liberalismo político bases econômicas. A Revolução Gloriosa acabou, já não tem mais absolutismo na Inglaterra, e a Inglaterra está vivendo a sua Revolução Industrial. E quando a Inglaterra começa a assistir a Revolução Industrial, o Adam Smith começa a estudar essa dinâmica do comércio pela Europa, em meio à Revolução Industrial. E aí ele, Adam Smith, falou, peraí, tem um negócio aqui. Um comércio fluindo sem o Estado, um aumento da produção que barateia o produto e fica acessível a todos. Peraí, eu vou dar, então, uma base científica para isso. E aí vai nascer o liberalismo econômico do Adam Smith, no livro chamado A Riqueza das Nações, que é o tema central da aula de hoje. Vamos lá para a aula? Que agora a gente vai trabalhar o liberalismo econômico do Adam Smith. E ele vai partir de uma ideia central que ele vai buscar no John Locke. Que ideia central é essa? As liberdades individuais. É necessário um modelo econômico que garanta a liberdade dos indivíduos, para que o Estado não atrapalhe, para que o Estado ele não impeça a prosperidade. É interessante entender, e o Adam Smith deixa isso claro, que o liberalismo econômico ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Ele é egoísta de alguma maneira. Ele pode até gerar desigualdade. Embora seja ele, Adam Smith, que defenda essa tese, ele fala, olha, ela não é perfeita. Só que não tem nenhuma melhor. Você não tem outra opção. Deixar o Estado controlar a economia
não gera prosperidade. Então, enquanto não aparecer algo que gere uma igualdade, essa é a melhor opção. E ele vai propor que o maior número de pessoas alcance a riqueza. Beleza, você já entendeu comigo que não dá, e o John Locke chega, desculpa, o Adam Smith chega a essa conclusão, que não dá para todo mundo chegar a uma riqueza, não dá. Não dá para você pegar a riqueza de uma nação, o PIB de um país, por exemplo, e distribuir de forma igual para todo mundo. Não dá. Pois bem, se não dá, o que dá para fazer? Dá para você criar um ambiente onde a maior parte das pessoas possam produzir e chegar a uma fatia dessa riqueza. Então, o que o John Locke está propondo? Desculpa, o que o Adam Smith está propondo no seu liberalismo econômico? Que seja criado um ambiente para que todos possam produzir renda. O Estado, ele não deve atrapalhar esse ambiente. Esse ambiente, ele deve ser produzido pelo próprio mercado. Então, o que deve acontecer? Deve acontecer o quê? Um Estado que não regule as coisas. Nós vamos daqui a pouco achar essa palavra no meio da aula, a desregulamentação econômica. O Estado facilitar as relações econômicas, acabar com burocracia. Para quê? Para que, bom, se não dá para todo mundo alcançar a riqueza, para que o maior número de pessoas possível possa alcançar essa riqueza. E qual que é a análise que o Adam Smith faz? A Revolução Industrial. E ele começa a perceber, quando ele vai analisar o comércio pela Europa, ele começa a perceber que a Revolução Industrial provocou um excedente de produção. E muito pior, provocou uma necessidade de excedente. Então, eu tenho uma fábrica, eu tenho uma indústria têxtil na Europa do século XVIII. Se eu produzir 10 camisetas, eu vou vender para 10 pessoas e lucrar em cima dessas 10 camisetas. Agora, se eu produzir 100 camisetas, essas camisetas elas vão ficar mais baratas, eu vou vender para outras 100 pessoas e vou lucrar mais. Agora, se eu produzir 1000 camisetas, a camiseta vai ficar ainda mais barata, que quanto mais se produz, mais barato fica. Vou conseguir vender para mais 1000 pessoas e vou lucrar ainda mais. Essa é a mentalidade que o liberalismo vai desenvolver durante a Revolução Industrial. E o Estado ele tem que facilitar que eu produza essas 1000 camisetas. O Estado não pode ficar criando regra, não pode ficar criando uma burocracia que me impeça de produzir. Porque se eu produzir 10 camisetas numa sociedade de 2.000 pessoas, 1.990 pessoas não vão ter acesso à camiseta. Somente 10 muito ricos vão ter. Agora, se eu produzir 1000 camisetas para um grupo de 2.000 pessoas, essas camisetas vão ficar mais baratas e 1000 pessoas vão ter acesso. Quais são as 1000 pessoas? Aquelas que produziram renda para poder comprar minha camiseta. Então, é uma engrenagem, onde todo mundo produz e a maior parte das pessoas tem acesso a essa riqueza. Repito, o próprio Adam Smith chega a essa conclusão, que isso pode parecer egoísta, em alguns momentos até injusto, mas não tem outra opção. Essa é a melhor dentre todas as que existem, segundo Adam Smith. A Revolução Industrial, então, tirou a responsabilidade do Estado pela produção. Colocou na mão do industrial essa responsabilidade. Então, aquela pessoa que na cidade dela tem lá uma malharia, é ela que determina quanto ela vai produzir, a partir do capital que ela tem. Não é o prefeito da cidade que vai falar, ô, malharia X, você vai produzir só 20. Porque se você produzir 40, você vai produzir mais do que a outra, você vai vender mais que a outra, e aí vocês vão ficar mais ricos que a outra. Não. O Estado deve fazer o seguinte, ó, vocês produzem menos? Produzam. A responsabilidade de vocês. O Estado ele passa a atuar em outros setores da sociedade. Isso no século XX vai ser chamado de Estado de Bem-Estar Social.
welfare state. O Estado para de controlar as dinâmicas econômicas e vai cuidar de saúde, de educação, de moradia, de transporte, de segurança. A economia que gire por si só. E isso vai provocar o quê? A livre concorrência, a lei da oferta e da procura e uma economia de mercado. Não é, amores, uma economia planificada. Economia planificada é quando tudo está dentro de um plano, tudo está no mesmo nível, definido por um Estado forte. Não, o liberalismo não defende isso. O liberalismo defende uma economia planificada. Desculpa, o liberalismo defende uma economia regulada pelo próprio mercado. Então, pensem, por exemplo, eu tenho um restaurante. Não tenho, tá, gente? É só um exemplo. Tenho um restaurante. Eu passo a pensar o seguinte, cara, se eu fizer uma comida melhorzinha, uma comida boa, a um preço justo, eu vou agradar meus clientes, eles vão ficar satisfeitos, vão ter acesso à minha comida e eu vou lucrar. Então, eu vou colocar por um preço de um prato R$60. Com isso, eu vou colocar aquele prato acessível ao maior número de pessoas possível. Eu vou me satisfazer, porque eu vou lucrar, e os meus clientes vão satisfazer, porque eles vão ter acesso a uma boa comida. De repente, se eu perceber que está vindo muita gente aqui, eu posso ainda baratear ainda mais a minha comida, para que outras pessoas tenham acesso a ela. E todo mundo fica satisfeito. O próprio mercado se faz. Nós chamamos isso de mão invisível do Estado. O Estado está aqui, mas ele permite que o mercado regule suas relações econômicas. Ok. Nessa hora, quando Adam Smith percebe tudo isso, vai nascer o livro mais importante dele, chamado A Riqueza das Nações. Nesse livro, ele vai desenvolver uma base científica para a economia. Ele vai olhar para a economia como uma ciência. Uma ciência liberal. Daí a ideia do liberalismo. E ele vai entender que a ciência econômica se baseia em 3 pilares. Primeiro, na livre concorrência. Então, se o mercado regula as relações econômicas, a concorrência é livre. Ora, eu vou lá no John Locke de novo. Se eu paguei os meus impostos, se eu estou em dia com as leis estabelecidas pelo Estado, se eu compro e utilizo produtos que o Estado permitiu que fosse usado, tá, não está vencido, é de qualidade, tem procedência, beleza, se eu fiz tudo isso e consigo vender um prato de comida a R$60, a concorrência é livre. O cara do restaurante em frente ao meu, ele não pode acionar o Estado e falar, olha, o cara está vendendo um prato muito barato. Vai lá e tabela o prato dele. Não. O Estado pode vir no meu restaurante e falar, peraí, deixa eu ver a tua cozinha. Ah, tá tudo em ordem. Deixa eu ver o vencimento dos produtos. Ah, ok. Deixa eu ver como é que se armazena a carne. Beleza? Fez tudo certinho? Vai ser feliz. Isso é livre concorrência. Agora, se o Estado perceber que eu estou comprando óleo vencido, carne estragada, por isso que eu estou vendendo preço mais barato, então ele vai me autuar, me obrigar a comprar carne mais cara. E aí vai equilibrar o preço. Mas a concorrência ele é livre. O Estado ele é mínimo. O que é o Estado mínimo? Ele não aparece. Quem deve ser protagonista são as liberdades individuais, é o próprio indivíduo, não o Estado. E o Estado ele provoca o quê? Uma desregulamentação da economia. Tá? O Estado ele permite que a economia ela flua por si só. O Estado ele vai permitir uma economia desregulamentada, sem muita burocracia. O Estado ele vai simplesmente fluir. Eu gosto muito de programa de empreendedorismo no YouTube. E tem um programa, que na verdade é da History Channel, que eu gosto muito, chamado O Sócio. É maravilhoso o programa, você acha no YouTube ele. Tem um milionário dos Estados Unidos chamado Carlos Lemont. Ele fica sócio de empresas que estão mal das pernas e ele reergue a empresa. Esse é o enredo do programa. Então, como é que é lá?
Então eu vou lá, minha empresa está quebrando, eu chamo ele, ele vai lá, a gente fica sócio. E ele começa a controlar a minha empresa e ele retoma o crescimento da minha empresa. Esse é o programa. Como é que ele fica sócio? Ele assina um cheque e fala: olha, a partir de agora a gente está sócio, amanhã eu começo a controlar a tua empresa. Então o que ele faz? Ele vai lá, assina um cheque, ó, sou teu sócio. Tenho metade da tua empresa. Outro dia um aluno falou assim: Gigi, por que não tem um programa desse aqui no Brasil? Eu falei, porque aí no Brasil não tem jeito. Pra você ficar sócio da empresa, você tem que fazer um contrato, você tem que levar no cartório, você tem que registrar, você tem que levar até a junta comercial da cidade, tem que ser aprovado pela junta comercial. Você ficar sócio de uma empresa no Brasil hoje, você leva aí meses para ficar sócio. Nos Estados Unidos, você só assina um cheque e entrega pro cara. Por quê? Porque esse liberalismo econômico dos Estados Unidos é muito avançado. O Brasil ainda tem uma economia muito regulamentada. Cara, se eu quero que o fulano de tal fique meu sócio, o Estado não pode atrapalhar isso. Porque se ele ficar meu sócio, eu vou prosperar. Eu prosperando, meus clientes vão prosperar. Eu e meus clientes prosperando, os meus funcionários vão prosperar. Nós todos prosperando, o Estado cresce. Então o Estado ele tem que ser um facilitador da economia, segundo Adam Smith. Não um atrapalhador da economia. Regulando a economia. Não. A economia ela deve fluir. E o Adam Smith, ele vai perceber o quê? O interesse de cada pessoa deve levá-la a buscar coisas para o seu próprio uso e proveito. O lucro. Então, o fim último das ações, numa economia liberal, deve ser o lucro. Porque se o cara do restaurante lucrar, se os funcionários ganharem bem, vão comprar e os lugares que eles compram lucram. Se os clientes do restaurante comerem bem, vão ficar felizes. Vão aproveitar daquele benefício. Vão continuar indo no restaurante. O lucro vai aumentar. E com isso, o Estado cresce. Sem que o Estado apareça. O liberal, ele não é contra o Estado. Pelo contrário, o Estado é necessário. Só que o Estado tem que aparecer o mínimo possível para que os indivíduos possam prosperar. Porque o Adam Smith entende que o lucro vai gerar um enriquecimento coletivo dentro da própria sociedade. Olha que interessante. O Adam Smith ele não fala que gerou um enriquecimento total, mas um enriquecimento coletivo. Qual que é a diferença? Se ele falasse um enriquecimento total, toda a população ficaria rica. Não. O maior número de pessoas atingiu uma riqueza. Você começa a perceber que o garçom daquele restaurante está ganhando um pouquinho melhor, então ele começa a ter um carro melhor, a morar numa casa melhor, ele vai viajar com a família. Ele teve acesso a parte dessa riqueza pelo seu trabalho. Os lugares que aquele garçom compra vão ganhar mais também, porque o garçom está gastando mais no mercadinho do bairro. O garçom tem condições de colocar seu filho numa escola particular. Os donos do mercadinho da escola prosperam também. Aquele dono do mercadinho tem condições agora de abrir um outro mercadinho, empregar outras pessoas, aumentar a produção de alimentos. E aí a engrenagem vai possibilitar que cada vez mais as pessoas tenham acesso à riqueza. Agora, se o Estado burocratizar o prato de R$60, nada desse ambiente que eu falei vai prosperar. Então, a máquina tem que girar pelo próprio mercado. Porque se o lucro acontecer, a primeira consequência que o Adam Smith aponta é que as instituições vão passar a procurar formas de tornar o trabalho mais produtivo. É o que eu falei para vocês. Eu ganhei dinheiro, o meu garçom ganhou dinheiro, o dono do mercadinho ganhou dinheiro, o dono da escola particular ganhou dinheiro, a agência de viagem vendeu, ganhou dinheiro, todo mundo prospera. E aí o trabalho fica ainda mais produtivo. Porque aquele meu garçom percebeu o quê? Pô, se eu ajudar mais ainda o meu patrão a prosperar, ele vai aumentar ainda mais o meu salário. Então vamos trabalhar mais.
Vamos trabalhar mais, porque o trabalho é gerador de riqueza. Percebam, gente, que eu estou falando muito pouco do Estado, porque o Estado não tem essa função. O Estado não tem que gerar força de trabalho. O Estado tem que ser um facilitador do trabalho. Então, quando um presidente, por exemplo, fala, olha, um candidato, né? Eu vou gerar no primeiro ano do meu mandato 10 milhões de empregos. O Estado não gera emprego. O Estado facilita emprego. O prefeito de uma cidade, por exemplo, ele não gera emprego, ele facilita o emprego. Então, por exemplo, vem uma indústria para Pouso Alegre. Qual foi o papel do Estado, no caso da prefeitura? Desburocratizar. Ó, pode vir. A gente facilita para vocês, vocês vão pagar, vocês vão ter isenção de imposto, tá? A gente tem um ambiente para a produção aqui. Então vem, pode vir. Quem vai empregar não é a prefeitura, é a empresa que veio atraída pela prefeitura. Gerou trabalho, gerou produção, gerou riqueza. Então não é o prefeito que gera trabalho, o governador que gera trabalho ou o presidente. O Estado, ele facilita a geração de trabalho. Agora, se o prefeito, por exemplo, falar assim, olha, você quer vir, beleza, só que você vai pagar tanto de imposto aqui. A prefeitura tem que arrecadar. Então, eu vou exigir que você pague tanto de imposto. Olha, você vai ter que se virar, construir teu espaço, comprar teu lote, se vira. A empresa não vem. Aí ela vai para a cidade vizinha facilitou, todo mundo prosperou, e a cidade que criou os empecilhos não vai gerar riqueza. Então, é essa a atuação do Estado. Quando um candidato a vereador chegar para você e falar assim, olha, vota em mim porque eu vou gerar emprego aqui na cidade. Não vota, porque está mentindo. O que ele faz? Ele facilita a geração de emprego. Aí, por exemplo, o prefeito pode falar assim, ó, eu sou o responsável pela geração de 3 mil novos empregos. Ok, ele é responsável mesmo. E qual é a parcela de responsabilidade dele? Facilitar atrair essas empresas para a cidade. Que quem emprega é a empresa, não é o Estado. Essa é uma prática liberal. E uma outra consequência é que a livre concorrência aumentou a produção e barateou o preço. É o que eu falei há pouco para vocês. Quanto mais produz, mais barato fica, maior parte das pessoas tem acesso àquele produto. Qual é a conclusão que o Adam Smith chega? Esse sistema ele não é perfeito, mas não tem outra opção. Por que ele não é perfeito? Porque ele é egoísta. Porque ele gera desigualdades. Porque não é todo mundo que vai ter acesso à riqueza. Porém, aquele que não tem acesso à riqueza, ele precisa entender que pelo trabalho ele terá. Então tem que trabalhar, tem que produzir. O Adam Smith, ele chega à conclusão que é impossível que todos compartilhem das riquezas. Mas é possível que o maior número de pessoas possível compartilhe dessas riquezas. E o Estado ele tem que facilitar com que o maior número possível de pessoas compartilhe dessas riquezas. O Estado ele tem que ser esse facilitador. Aqueles que são contra o liberalismo vão criticar o liberalismo exatamente por esse ponto. Peraí, como é que você pode defender um modelo que gera desigualdades? Que não permite que todo mundo partilhe das riquezas? E quem defende o liberalismo vai responder: não tem outra opção. Ou é isso, ou o Estado forte vai atrapalhar nosso crescimento. E aí o Adam Smith ele levanta a seguinte pergunta: como fazer com que a maior parte possível da sociedade participe da riqueza? Já entendemos que todos não dá, mas a maior parte dá. Como fazer? Talvez a primeira resposta que a gente diga é a distribuição de renda. Só que o Adam Smith fala que não. O que é distribuição de renda? Você pegar a riqueza da nação e distribuir de forma igual para toda a sua população. Você pega o PIB do Brasil, 3 trilhões de dólares, divide pela população, 200 milhões de habitantes, dá 1.500 dólares por habitante de renda per capita. Isso não dá para fazer. Isso é impossível.
Por quê? Porque se você distribuir a renda de forma igual, você vai estar tirando a liberdade individual de prosperar, de produzir. Bom, para que eu vou produzir se eu sei que no final do mês o meu Bolsa Família vai cair? O meu Renda Cidadã vai cair? Não, deixa do jeito que tá bom. E quando o Estado ventilar a possibilidade de cortar o programa de distribuição de renda, eu vou lá e protesto, porque eu preciso daquele dinheiro. Peraí, e o desejo de prosperar, de crescer? Ele fica onde? Então, para o Adam Smith, a distribuição de renda não é a maneira de fazer com que a maior parte da população participe da riqueza. Qual que é, então? Qual que é a resposta? Garantir a liberdade para que todos tenham chance de prosperar. Criação de um ambiente para que todos possam produzir sua renda. E o Estado aparecer cada vez menos. Quanto menor o Estado, maior a possibilidade dos indivíduos produzirem renda e prosperar. E essa é a base do liberalismo econômico do Adam Smith. Então, pessoal, aqui a gente encerra entendendo como que o Adam Smith desenvolve essa base científica para a economia baseada no liberalismo econômico, que permite as liberdades individuais e, com isso, o Estado possa prosperar. Tá? Vale a pena você dar uma olhada de novo no liberalismo político do John Locke e aí conciliar os dois, porque o pensamento dos dois é fundamental para a gente entender o desenrolar dos séculos XVIII, XIX, XX e agora 21. Logo depois vai ter uma terceira aula, onde eu levanto a seguinte questão: será que é possível mesmo ter liberdade e alcançar um princípio de felicidade no liberalismo? Vale a pena você dar uma olhada nessa aula 3, porque a gente vai compor toda essa teoria do chamado liberalismo. Espero que esteja comigo nas próximas aulas e gostando do conteúdo, tá bom? Se você continuar comigo, bora filosofar.